Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical, agradecendo aí a Deus por mais esse momento de conhecimento bíblico, de estarmos juntos, não é cada um nas suas casas, mas estarmos aí estudando um pouco mais a palavra de Deus. Vamos primeiro fazer o nosso momento de oração. Eu tenho aqui alguns nomes: a irmã Gesilda, a irmã Delvira, a irmã Francisca. Estavam hospitalizadas, agora já estão em casa, graças a Deus, estão se recuperando, mas requer aí oração, né? Então vamos estar orando. Temos a Dona Ione, temos o irmão Alain também, que está se recuperando, orarmos pela sua saúde. O Josué também, Monteiro, pede pela sua família. O Paulinho, esposo da nossa irmã Nilva, pede pela sua saúde, também física e emocional. A irmã Cristiane também, filha do nosso irmão Eduardo, irmã Miriam, pede pela saúde, pelo seu trabalho, pela família. Oramos pela igreja, pelo nosso país, oramos também por Dona Germa, pelo Bruno também, né, pela sua família, que Deus conforte ali o coração daquela família, pela Tainá, pelo Cauã, por Dona Nilza, mãe de Vanúzia, e também pelo irmão Elias Azevedo, da Congregação Batista em Bom Jardim. Esses são os nomes que chegaram para mim, né? E nós vamos estar então pedindo a Deus que esteja abençoando, entregando essas vidas nas mãos de Deus, para que Deus esteja aí sustentando e fortalecendo cada um deles, né? Vamos orar. Pai de amor, nós queremos te agradecer por mais um EBD, te agradecer, ó Deus, pela semana que se passou, somos gratos por isso, e agradecer também por essa semana que se inicia, que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Pedimos, ó Deus, pelo nosso país, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Abençoe, ó Deus, a direção desse país, os governantes, dê a eles sabedoria para que eles possam fazer aquilo que é da tua vontade. Pedimos pela nossa igreja, ó Deus, pelos irmãos, cuide deles. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração deles, sustentando, fortalecendo eles a cada dia mais. Pedimos pela nossa irmã Gesilda, pela irmã Delvira, por Dona Nilza, pedimos, ó Deus, por Dona Ione, pela irmã Francisca, por Dona Germa. Ó Pai de amor, são senhoras que nós nos preocupamos com elas e te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando delas, dando força, dando saúde, abençoando, ó Deus, toda a sua família. Também nós pedimos pela vida do Bruno, conforte, ó Deus, a sua família, dê o teu consolo naquele momento. Pedimos pelo Cauã, pela Tainá, pelo irmão Elias, também lá de Bom Jardim, cuida do teu servo, da sua recuperação. Pelo irmão Alain, que o Senhor possa estar abençoando também, cuidando, ó Deus, da sua família, da sua saúde, renovando, ó Deus, as forças do teu servo. Também te pedimos, ó Deus, pelo Josué, que pede pela sua família, pelo seu trabalho, pela irmã Cristiane também, abençoe tua serva, que o Senhor continue, ó Deus, cuidando dela, dos seus filhos, do seu esposo, do seu trabalho, abrindo portas, ó Deus, para ela, para que ela possa ser ricamente abençoada por ti. Pelo Paulinho, ó Deus, também é nosso pedido, pela Nilva, pela saúde, ó Deus, de Paulinho, física e emocional, dando paz ao teu servo, cuidando, ó Deus, da sua saúde, de toda a sua família. Ó Deus de amor, entregamos esses nomes em tuas mãos. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia e cuide deles, ó Deus. Abençoe essa escola bíblica, fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos mostrando o caminho que devemos seguir e procurar, ó Deus, ser obediente à tua santa palavra. Perdoe os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo e hoje o tema é o discípulo e a vontade de Deus. É a lição 3. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Esse é o texto áureo da nossa lição, número 3. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o tema é o discípulo
e a vontade de Deus. Os objetivos dessa lição. Ao final deste estudo, você deverá ser capaz de entender que Deus tem um plano para a sua vida. Segundo, discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida. Terceiro, comprometer-se com a vontade de Deus como a melhor opção para a sua vida. Queria destacar principalmente esse terceiro objetivo, quando diz comprometer-se com a vontade de Deus, aceitar, obedecer à vontade de Deus e entender, compreender que ela é a melhor opção para a nossa vida. Ou seja, você vai fazer a sua oração, mas você vai fazer a sua oração segundo a vontade de Deus. Essa é a oração modelo que nós estudamos na semana passada, a oração do Pai Nosso, né? Ali fala segundo a sua vontade, ou seja, eu oro, mas eu peço a Deus, eu tenho os meus pedidos a Deus, eu apresento diante de Deus as minhas necessidades, mas ao mesmo tempo também eu oro pedindo para que seja feita a vontade dele, porque o texto que nós lemos no versículo 2 fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ou seja, ele sabe o que faz, né? Deus ele não erra nos seus planos. Os planos dele são bons e perfeitos. Eu preciso me amoldar, me enquadrar, me comprometer com a vontade de Deus e entender que ela é a melhor para a minha vida. Vamos ler então a introdução. Quem tem a revista aí em casa, na página 23. Se muitas vezes estamos na pior, a responsabilidade não é de Deus, mas exclusivamente nossa. Olha que frase interessante. Às vezes nós estamos numa decadência, numa situação grave, difícil, e culpamos Deus. Deus, por que eu estou nessa situação? Por que eu estou assim? Gente, eu não estou acreditando. Como eu estou nessa situação ruim, desagradável? Eu estou na pior. E eu sou crente, eu sou servo de Deus, e estou na pior. Não pode ser isso. Muitas das vezes nós estamos na pior e a responsabilidade não é de Deus, é nossa. É nossa, por causa do pecado. Nós aceitamos o pecado na nossa vida. Temos as nossas preferências, e as preferências nossas nem sempre são as preferências de Deus. Então eu preciso entender isso. Eu não vou culpar Deus por eu estar na pior. Eu tenho que entender e refletir. Por que eu cheguei nessa situação? Né? Aí você vai fazer uma reflexão. Eu cheguei nessa situação porque eu me afastei da presença de Deus, porque eu me afastei da casa de Deus, porque eu fui desobediente aos meus pais, eu não fiz aquilo que agradava aos meus pais, e por isso essa situação. Né? Então eu preciso fazer essa análise, essa reflexão. Deus deseja revelar a sua vontade a cada ser humano. Ele tem prazer em que andemos segundo o seu querer e tem tomado todas as providências para que conheçamos a sua vontade. Se não a percebemos claramente, é porque não estamos preparados para isso. Há uma distinção importante quando se trata deste assunto: a vontade objetiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Há coisas que Deus determina em nossa vida pela sua vontade objetiva. Sempre são coisas positivas e boas. Por outro lado, há situações em nossas vidas que não constituem a vontade objetiva de Deus, mas a sua vontade permissiva. Isto é, Ele não planejou que fosse assim, mas permite que o seja em favor de seus propósitos eternos e sábios. Deus nunca planeja coisas más em nossas vidas, mas Ele não fez compromisso conosco de que o mal nunca nos atingiria. Todas as coisas estão debaixo do controle dele. Ele evita o que quer evitar e permite o que quer permitir. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Então ele pode evitar um acidente? Pode evitar um acidente. Ele pode evitar uma catástrofe, uma tragédia? Pode evitar. Mas depende do plano dele, depende da vontade dele, da vontade permissiva dele. Se ele permite alguma coisa desagradável acontecer, é porque ele tem um plano na nação, no Estado, na família, na sua vida, na minha vida. Ele tem um plano. Então essa é a vontade permissiva, ele permite algo acontecer. Deus é bom, sempre Deus foi bom. Ele é justo também, mas ele é um Deus bondoso, ele não é um Deus rancoroso, ele é um Deus bondoso. Mas ele permite algumas coisas boas ou ruins acontecer em nossa vida de acordo com o plano que ele tem
para nós. Ele sabe que aquela situação, às vezes, difícil que eu passar, lá na frente eu vou estar mais amadurecido e mais em comunhão com Ele e vou estar adorando Ele mais plenamente. Então, eu preciso compreender isso. Para eu compreender isso, eu preciso estar em comunhão com Ele. Se eu estiver em comunhão com Ele, não vou conseguir entender tudo isso, porque eu vou achar que tudo isso aí é estranho, né? Na verdade, não tem nada estranho, nada misterioso. Todo aquele que lê a Bíblia, estuda a Bíblia e ora, ele entende que tudo que está acontecendo, seja atualmente, né, é permissão de Deus, é um plano. Ele quer mostrar alguma coisa e eu preciso estar no centro da vontade dele para poder entender isso daí na minha vida. Muitas coisas acontecem em nossas vidas por inteira responsabilidade humana. Deus poderia evitá-las, às vezes Ele as evita, mas não é o seu compromisso conosco e nós não podemos discutir com Ele. Um dia veremos de entender tudo isso. Algumas coisas que aconteceram na nossa vida Ele poderia evitar? Poderia evitar, né? Mas não evitou. Por que Ele não evitou? Porque Deus tem um plano. Não porque Ele foi negligente naquele momento, ou porque Ele esqueceu de você, ou porque Ele não te ama, não. Ele poderia evitar aquele acidente, ele poderia evitar aquela tragédia, aquele desemprego, poderia evitar, mas ele não evitou, né? E se ele não evitou é porque ele tem um plano, e o plano dele, às vezes eu não vou conseguir entender agora, mas lá na frente, eu estando em comunhão com ele, lá na frente eu vou entender, puxa vida, aquilo não aconteceu da forma que eu pensei, ou do que eu queria por causa disso. Hoje eu estou entendendo. Se você não entender aqui nessa terra, lá no céu, com certeza, nós teremos uma vida totalmente transformada e ali sim você vai ver o quanto que valeu a pena todo aquele sofrimento que passamos aqui para adquirirmos a glória celestial juntamente com Ele, né? Agora, o autor, ele passa para nós algumas condições para nós conhecermos a vontade de Deus. Então, vai aí algumas condições para eu conhecer a vontade de Deus. Primeiro, novo nascimento. Se não nasceu de novo, não tem como conhecer a vontade de Deus. Um ímpio, por exemplo, uma pessoa que não nasceu de novo, ele não consegue discernir a vontade de Deus. Ele não consegue compreender a vontade de Deus. A primeira condição para você conhecer a vontade de Deus é o novo nascimento. O ser humano é pecador, não só porque comete atos pecaminosos, mas porque a sua natureza interior é pecaminosa. Então nós nascemos do pecado, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Eu preciso reconhecer isso, eu sou um pecador. Né? No momento que eu aceito a Cristo, Deus me justifica, né? Mas eu continuo sendo uma pessoa pecadora, mas eu tenho ali a justificação em Cristo Jesus. Então eu já nasci pecador, eu sou uma pessoa pecadora. A gente vê lá no Salmo 51, quando Davi fala: em pecado concebeu minha mãe. Então nós somos pecadores, por isso nós necessitamos aceitar a Cristo e nos arrependermos de nossos pecados e procurar viver na presença dele. A solução para o problema do homem é ter a sua natureza transformada. O novo nascimento é condição fundamental para vivermos a vida que agrada a Deus. A vida segundo a sua vontade. Só as pessoas nascidas de novo têm condições de fazer a vontade de Deus com o coração bem disposto. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso nascer de novo. Né? Jesus falou lá em João 3 para Nicodemos: o que é nascer de novo? Aí Jesus falou: nascer da água e do Espírito. É necessário nascer de novo. É necessário você ser transformado, você ser uma nova criatura. Ou seja, é uma transformação interna, né? E aí automaticamente a parte externa também será transformada. Mas é um nascer do Espírito, é um nascer de novo, um ser transformado, uma nova criatura. Sem essa condição, irmãos, não é possível nós conhecermos a vontade de Deus. A segunda, a percepção espiritual. A Bíblia diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2, 14 e 15. A percepção espiritual nos dá a certeza da existência de Deus, da sua presença e a atuação em nossa vida, da sua vontade em cada decisão que necessitamos tornar e de todos os aspectos da vida espiritual. Vou resumir essa parte aqui. Percepção espiritual. Você ter o discernimento de discernir, né,
o que é certo e o que é errado. Isso no campo espiritual, discernir tudo, discernir tudo. Um dos dons espirituais, que está estudando nessa lição, nessa revista, mais para frente, é sobre os dons espirituais. E um dos dons espirituais é o discernimento de espíritos. Ou seja, você discernir se é bom ou ruim, se aquilo ali é de Deus ou não é. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, eu preciso discernir. Eu preciso ter essa percepção, essa sensibilidade espiritual, se aquilo ali é de Deus ou se aquilo ali não é. Se tem realmente a existência de Deus ou se não há ali a existência de Deus, se não há ali a vontade de Deus. Terceira condição, vida pura. Hebreus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Essa expressão, irmãos, realmente eu fico assim preocupado, porque muitos acham que vão entrar no céu de qualquer maneira, mas a Bíblia fala que sem santificação, sem uma vida pura, sem uma vida separada do mundo, o texto aqui diz, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele fala sobre santificação, o texto inicial que nós lemos lá de Romanos 12, 1 e 2. Então a outra condição para nós conhecermos a vontade de Deus é vida pura. Nossa comunhão com Deus se estabelece, se mantém a partir de uma vida pura e santificada. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59, o verso 2 diz isso, que o nosso pecado, as nossas impurezas fazem separação entre nós e Deus. Então, se eu tenho uma vida em comunhão com Deus e busco a santificação, eu me aproximo dele. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vou estar conhecendo a sua vontade. Eu vou ter essa percepção espiritual. Deus está tentando revelar-lhes a sua vontade, mas eles não conseguem percebê-la por causa do pecado em suas vidas. Ou seja, o pecado nos distancia da vontade de Deus. O pecado, a iniquidade, nos afasta dos pensamentos de Deus, daquilo que Deus pensa de nós. Né? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, eu tenho uma vida santificada, uma vida pura, uma vida no altar de Deus, uma vida de obediência, de dedicação aos mandamentos de Deus, uma vida comprometida com Deus, eu vou ter esse discernimento e vou procurar então perceber, compreender a vontade de Deus. O quarto ponto é a disposição de obediência. Deus não nos revela a sua vontade simplesmente para satisfazer a nossa curiosidade. Ele faz para orientar a nossa vida. A vontade de Deus nos é revelada progressivamente. Isto é, na medida que vamos obedecendo aquilo que já conhecemos da vontade divina. O Senhor vai nos fazer novas revelações, de modo que sempre podemos avançar. Então a vontade de Deus ela vai progressivamente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me dedico em santificação, em santidade a Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, mais Ele vai revelando a sua vontade para mim. Olha que coisa boa. Como é interessante a gente pensar nisso. Né? Essa é a quarta condição para nós conhecermos a vontade de Deus. É a nossa disposição para obedecer. É o nosso temor. É a nossa reverência, é a nossa dedicação em buscar fazer a vontade de Deus. Foi Davi que disse lá no Salmo 16 que não tem outro bem além de ti. Né? Não tenho outro prazer a não ser te servir. Eu não tenho maior riqueza a não ser fazer a tua vontade. E ele foi um homem que errou muito, né? Pecador como nós também. Mas ao momento que ele se prostrou diante de Deus, no momento que ele se colocou, se humilhou diante de Deus, ele se dispôs então a obedecer. Ele não ficou imune dos castigos, né? Ele não ficou imune aí das advertências e das repreensões de Deus, mas ele colocou o seu coração disposto a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. Quinto, aí nós temos as condições, são 4 condições: novo nascimento, percepção espiritual, vida pura e disposição de obediência. Então esses são as 4 condições para conhecermos a vontade de Deus. E quais são os indicadores seguros da vontade de Deus? E aí nós temos alguns indicadores seguros, né?
da vontade de Deus. O primeiro indicador seguro é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, Salmo 119, 105. É o maior indicador, né? É o maior indicador seguro, é a palavra de Deus revelada para nós. Então esse é o primeiro indicador. Em Mateus 22, 29, diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu gostaria de, antes de continuar essa parte dos indicadores, que o primeiro é a palavra de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 19. O Salmo 19, irmãos, ele é muito rico, ele é muito interessante, quando ele fala da palavra de Deus. Os versículos 7 ao 9. Salmo 19, 7 ao 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Olha que a lei de Deus é perfeita e ela revigora a nossa alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Então são palavras de confiança, palavras perfeitas. E o que ela faz? Torna sábio e experiente. Os preceitos do Senhor são retos, são justos. Ele dá o quê? Alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são puros, traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre, ou seja, a palavra de Deus é eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então a palavra de Deus é verdadeira, ela é perfeita, ela é pura, ela é reta. O que ela dá? Ela dá sabedoria aos inexperientes, ela dá alegria ao coração, ela traz luz aos nossos olhos. Então o primeiro indicador aí, seguro da vontade de Deus, é a palavra dele, é a palavra de Deus. Né? Não tem como você caminhar nessa vida, né, e não ter a palavra de Deus, né, no seu coração. É o grande indicador seguro da vontade de Deus, é a sua palavra. Segundo, é a oração. A oração é basicamente um gesto de comunhão com Deus, conversa íntima com o Senhor. Eu tenho falado para os irmãos da igreja que a oração é uma das armas do crente. Né? Num momento como esse, não só nesse momento difícil que nós estamos vivendo no mundo, mas sempre eu devo orar sem cessar, orar continuamente. A oração é a arma do crente. Se a palavra de Deus é um indicador seguro da vontade de Deus, a oração também é. A oração é comunhão íntima com Deus. Nós falamos na semana passada que a oração é comunhão íntima, é um relacionamento íntimo com Deus. Então não dá para eu dizer que sou do Senhor, ou que eu tenho uma comunhão com o Senhor, se eu não leio a Bíblia e não oro. Não dá. Não dá nem para discutir. Não dá nem para discutir. Eu preciso entender o seguinte, que esses dois indicadores são seguros e são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual e para eu discernir a vontade de Deus, através da sua palavra e através também da oração. Pela prática da oração, o nosso coração e a nossa mente passam a assimilar suavemente a vontade de Deus. Aquele Salmo 23 que os irmãos conhecem muito bem, ali também é uma oração. E aí um dos pedidos que ele faz ali é: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então ele pede ali para guiar ele, né, o salmista, e pede ali para refrigerar a sua alma, dar alegria ao seu coração, dar paz ao seu coração, através da oração. Então quando nós oramos, intensificamos as nossas orações, nós nos tornamos até mais leves, a nossa mente passa a ficar mais leve e nós assimilamos suavemente a vontade de Deus. Toda vez que a minha vontade se confronta com a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalece, eu sou o vencedor. Sim, o segredo de uma vida vitoriosa é permitirmos que a nossa vontade seja derrotada pela soberana e sábia vontade de Deus. E isso acontece principalmente no toque da oração. Nós vimos lá, né, nós conhecemos aquele texto lá, quando Jesus estava crucificado: Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali Jesus estava sofrendo, carregando sobre ele os nossos pecados. Então ele falou: Senhor, se possível passa, mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus prevaleceu naquele momento, mesmo com tanta dor, mesmo com tanto sofrimento do seu Filho Jesus Cristo. Então é assim, quando a vontade de Deus prevalece, eu me torno vencedor. E muitas vezes a gente não consegue entender isso, né? A gente acha que quando a gente é vencedor, é quando as nossas orações são atendidas. Não.
Nós somos vencedores quando a vontade de Deus prevalece. Aí eu me torno vencedor. Quando a minha vontade prevalece e não a vontade de Deus, eu sou uma pessoa derrotada. Eu só sou vencedor quando a vontade de Deus está na minha vida. Ela envolve a minha vida. Aí eu passo sim a ser uma pessoa vencedora. Então, na sua oração, você deve sempre dizer isso para Deus. Que seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho aqui o meu pedido de oração. E eu desejo isso na minha vida. Mas também eu quero que seja feita a tua vontade. É muito difícil isso, irmãos. Porque muitas das vezes nós achamos que o que nós estamos pedindo é bom. Mas Deus sabe se aquilo vai ser bom para você ou não lá na frente. Deus, Ele te conhece, né? O seu passado, o seu presente e o seu futuro. A onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Então Deus nos conhece e sabe como será na nossa vida, quando que nós iremos morrer. Ele sabe todas as coisas. Então, às vezes, o pedido que você faz é bom. Só que daqui a 5 anos, daqui a alguns anos, não será bom para você. Então ele já sabe que aquela situação ali pode ser boa hoje, mas amanhã não vai ser. Então ele não atende, porque ele sabe o seu futuro e sabe o que vai acontecer com você. Eu preciso ter essa percepção espiritual, né? Isso aí é uma condição para eu entender a vontade de Deus. Essa percepção espiritual. Às vezes nós estamos chateados porque Deus não me atendeu. Poxa vida, eu orei durante 5 anos, tenho orado tanto tempo e Deus não me atendeu. É porque muitas vezes não é ainda o tempo de Deus ou não é a vontade de Deus. Deus ele deu tempo para poder atender a nossa oração. Mas também Deus já pode ter dito não. Então eu preciso aceitar esse não de Deus e compreender que esse não de Deus é o melhor na minha vida. Preciso entender isso. E quando prevalece a vontade de Deus na nossa oração, você sai vencedor. Não sai derrotado, mas você sai vencedor. A terceira indicação, ou o terceiro indicador, melhor dizendo, seguro da vontade de Deus. O primeiro é a palavra de Deus, o segundo é a oração, o terceiro é a meditação. A meditação cristã tem um conteúdo, os pensamentos de Deus. A nossa mente passa a ocupar-se dos textos da palavra de Deus, buscando absorver todo o seu significado. É como uma santa ruminação da palavra de Deus, um mastigar e saborear demorado das verdades eternas, até que nossa alma as absorva e elas passem a fazer parte de nosso ser e do conjunto de convicções orientadoras de nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, ele diz o seguinte, ele abre lá sua Bíblia em Filipenses 4, versículo de número 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então o texto aqui fala, ou seja, que ocupe o teu pensamento, medite nisso, saboreie isso, mastigue isso. A palavra de Deus não é um prato de sopa, aonde você pega um prato de sopa e aquilo vai bebendo, rapidinho, não vê que acabou. Não, eu preciso mastigar, eu preciso saborear a palavra de Deus. O que diz o Salmo 1, versículo 2? Medita dia e noite, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e medita. Medita é mastigar, é saborear, é refletir dia e noite. Ou seja, eu estou lá no campo, no trabalho, eu estou no carro, eu estou andando, eu estou numa fila de um banco, eu estou fazendo alguma coisa, eu estou saboreando a palavra, eu estou mastigando ali aquele ensinamento. Você não pode ler a Bíblia como você lê um jornal, uma revista. Você tem que mastigar ela, meditar. Esse também é um outro indicador seguro da vontade de Deus, é você mastigar, saborear a palavra de Deus. A gente precisa fazer isso. Não é você fazer uma leitura rápida daquele texto, mas você lê aquele texto várias vezes, e aí você medita nele, você ora, você vai saboreando a palavra de Deus e compreendendo o que aquele texto quer dizer para você. Ele quer mostrar o que ali para você. O outro indicador é o bom senso. Deus nos deu cabeça para pensar. Quando o raciocínio humano está orientado de fato pelo Espírito de Deus, o bom senso há de confirmar as outras indicações da vontade divina. Vale aqui o ensino de Paulo, mas nós temos a mente de Cristo.
Então, o bom senso é você ter a capacidade de pensar, né? Eu não vou tomar uma decisão precipitada. Eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Então, é um outro indicador da vontade de Deus, né? O servo de Deus, ele procura ser sensato nas decisões que ele toma, ele procura ser prudente nas decisões que ele toma, e ele não é aquela pessoa acelerada, precipitada. Não, ele procura refletir, ele procura avaliar, ele procura orar antes de tomar uma decisão. Então, bom senso, cabeça para pensar. Ela foi feita para isso, para a gente pensar, e pensar qual é a vontade de Deus. Conselhos sábios, ou seja, é você procurar pessoas, né? Se você tem uma decisão para tomar, procure o seu pastor, converse com ele, procure um irmão mais experiente, procure um crente. Como é triste, às vezes, um crente procurar um ímpio para procurar conselhos. Não, irmãos. A Bíblia fala que eu preciso procurar pessoas sábias. Né? Provérbios 11, 14 diz que na multidão de conselheiros há segurança. E o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então eu não posso ficar procurando um conselho lá nos ímpios, em pessoas não crentes, mesmo que seja de boa praça, gente boa, mas ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, um outro indicador seguro da vontade de Deus é você buscar conselhos sábios, com pessoas que realmente conhecem a palavra, que têm mais experiência que você e que têm a intenção de ajudar você também, mas principalmente a questão também de você ser uma pessoa crente em Cristo Jesus. Então vou procurar alguém crente para poder me ajudar e me orientar. E não vou procurar uma pessoa ímpia que vai levar, ou pode dar até um bom conselho, mas não é um conselho baseado nas Escrituras, porque ela não tem entendimento da palavra de Deus. As circunstâncias. Um outro indicador também para nós experimentarmos a vontade de Deus são as circunstâncias. Eu creio que essa é um dos grandes indicadores, né? As circunstâncias nos levam a conhecermos a vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos revela a sua vontade através de portas que se abrem ou portas que se fecham. Então, há muitas situações que as portas vão estar fechadas, né? E ali é um indicador seguro da vontade de Deus. Uma porta vai se abrir. Então, a circunstância é um indicador seguro da vontade de Deus. Não entre em nenhuma porta aberta que você não tenha certeza de que foi Deus quem abriu. Não desiste de bater em uma porta fechada, a não ser que tenha certeza de que foi Deus quem a fechou. Olha, é muito interessante, né? Não entre em nenhuma porta aberta que você não tenha certeza de que foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu essa porta? Então você entre. Agora, Deus não abriu essa porta, então cuidado. E aí você precisa ter o quê? O bom senso. Você precisa ter o quê? A percepção espiritual. Você precisa estar em oração, estudar a Bíblia, ter o discernimento espiritual para saber aquela porta ela pode ser muito boa para você. Foi uma porta maravilhosa, mas não foi Deus que abriu. E às vezes você está batendo uma porta e ela continua fechada e é Deus que vai abrir para você no tempo dele. Então, as circunstâncias é um outro indicador seguro da vontade de Deus. Ou seja, eu vou estar compreendendo passo a passo que aquela circunstância que eu enfrentei foi para poder me aproximar mais de Deus e não para poder me distanciar de Deus. E aí nós temos os sinais específicos. Às vezes, depois de avaliarmos todos os outros indicadores, necessitamos de uma confirmação para as conclusões a que chegamos. Só então é oportuno pedirmos a Deus um sinal específico para aquela situação. Devemos tomar cuidado para não usar esse recurso de forma irresponsável. Se já sabemos com certeza o que Deus quer, não é honesto pedir ainda uma confirmação. É como tentar o Senhor. Ou seja, se Deus já te informou, já te mostrou, não precisa eu ter um sinal específico para eu tomar aquela decisão. Deus já sabe. E Deus já te mostrou o que você deve fazer. Uma circunstância que você já passou, Ele já indicou para você. Então não tente Deus. Tiago fala que nós não podemos tentar Deus. Se Deus diz não, ou se Deus já mostrou para você, através de homens e mulheres sábios, de conselhos que você pediu, e as pessoas disseram, não, você não deve fazer isso, você não faz isso. Ah, não, eu quero um sinal específico. Deus já te deu através desses homens e mulheres, através do pastor, através de pessoas fiéis à palavra de Deus, Ele já te deu um sinal, Ele te mostrou. Então não tente Deus. Não tente Deus. Amém, irmãos? Vamos continuar caminhando, estamos chegando já ao final da nossa escola bíblica.
Então eu passei os indicadores seguros da vontade de Deus. A palavra, a oração, a meditação, o bom senso, os conselhos sábios, as circunstâncias e os sinais específicos. Agora ele termina a lição falando de resultados de estarmos no centro da vontade de Deus. O que eu ganho com isso? Quais são os resultados que eu tenho por estar no centro da vontade de Deus? Primeiro, paz. Aí Jesus fala lá no Evangelho de João: deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Né? Então, um grande resultado de nós estarmos no centro da vontade de Deus é paz. A pessoa que não está no centro da vontade de Deus, o coração sempre está agitado, está tenso, a pessoa está tensa, está nervosa, está em pânico. Agora, aquela pessoa que está no centro da vontade de Deus, aquela pessoa que procura estar em comunhão com Deus, procura viver na presença de Deus, ele, como resultado, ele tem paz. Quando nos falta paz interior é porque alguma coisa não está bem em nossa vida. Não devemos desprezar essa solene indicação divina. O segundo resultado é êxito. Não agrada ao Senhor que sejamos uns fracassados, mas o sucesso depende de nossa obediência à voz do Espírito Santo. Fazer a vontade de Deus é andar no caminho do sucesso. O que diz Josué 1,8? Abra sua Bíblia lá, me veio à mente Josué 1,8, que diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, olha aí, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então a minha comunhão com Deus tem como resultado sucesso, êxito, né? Eu tenho uma vida próspera. Agora, essa prosperidade não é uma prosperidade de dinheiro, de fartura dentro de casa. É paz, é alegria, é comunhão, é união, é fortalecimento espiritual, é família unida, é família feliz, é uma família comprometida com Deus, é um contentamento. Então, como é importante isso, irmãos? Tem muita gente atrás de sucesso terreno, coisas materiais. O êxito aqui que ele fala para Josué e que nós estamos falando aqui é um êxito no campo espiritual, é uma estrutura espiritual, é você ter discernimento, é você ter percepção, é você ter o contentamento, é você ter a paciência de Deus, a paz que Deus pode proporcionar. São inúmeros resultados que eu vou ter por causa de estar no centro da vontade de Deus. Como isso é importante. Além de ter paz, não ter êxito. Há muitas pessoas que, nessa pandemia, que têm uma condição muito boa financeira, mas estão depressivas, estão isoladas, estão tristes, estão amarguradas, estão angustiadas, estão querendo cometer um suicídio. Então, não estão tendo êxito nenhum. Elas têm muito dinheiro no bolso, mas não têm a alegria do Espírito Santo, não têm a alegria de Cristo, que só Ele pode dar. Por quê? Porque não estão no centro da vontade de Deus. O estar no centro da vontade de Deus me leva a ter paz e também êxito. Sucesso, garantia de sucesso, aqui na terra e principalmente no céu. Né? O Apocalipse fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí vem um outro resultado, que é a garantia. Quando somos obedientes, Deus assume toda a responsabilidade. A partir do momento em que damos o primeiro passo no caminho da desobediência, Deus não tem mais nenhum compromisso com o resultado de nossos atos. Porém, Ele nos dá a garantia total quando fazemos a sua vontade. De fato, Ele assume os custos. Ou seja, aqui é a garantia de quê? A garantia da proteção, do cuidado de Deus. Eu me afasto de Deus, eu me perco. Vou perder muito. Quando eu me distancio de Deus por causa do pecado, me afasto de Deus, quem perde sou eu. Deus continua sendo Deus, sem a minha presença, sem mim. Então quem perde sou eu. Então a garantia aqui, que é outro resultado que nós estamos sendo a vontade de Deus, a garantia aqui é o cuidado de Deus, a orientação do Espírito Santo, né? A proteção de Deus, e principalmente a garantia de uma vida eterna. Então, no momento que eu desobedeço a Ele, eu perco isso, eu não tenho isso, eu não adquiro isso, né? Eu me afasto de Deus. Então Deus continua na mesma posição, a mão dele está estendida lá, Isaías 59, verso 1. Mas a minha iniquidade me afasta de Deus, e a mão dele continua estendida, mas só que eu não pego na mão dele, porque eu prefiro pegar na mão dos erros, das falhas.
prefiro pegar na mão dos desejos da carne. E eu acabo então me distanciando e isso trazendo prejuízo. Mas aquele que procura fazer a vontade de Deus, que é obediente à palavra de Deus, tem a garantia de cuidado, a garantia de consolo, de conforto. Isso é muito bom. João 16 fala do Espírito Santo, que ele veio para nos consolar. Eu não vos deixarei órfãos, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, em meio, às vezes, a uma tragédia, em meio a uma crise que nós passamos, nós temos o consolo do Espírito Santo, nós temos o conforto do Espírito Santo. Então, isso é uma garantia a todo aquele que está no centro da vontade de Deus. Um outro resultado é a convicção. Quando decidimos fazer a vontade de Deus, sabemos que temos de pagar um alto preço. Como você sabe que essa é a vontade de Deus? E talvez a única resposta coerente que tenhamos seja: como eu não sei, eu só sei que eu sei. Parece estranho, mas essa é a resposta de quem tem uma convicção íntima muito definida, que não pode ser explicada humanamente. É a certeza interior que o Espírito de Deus proporciona. Uma coisa muito importante é que a certeza da vontade de Deus nos vem da observação de um conjunto de indicadores, não de um indicador isolado. E aí nós falamos dos indicadores lá atrás, A palavra de Deus, a oração, a meditação, o bom senso, as circunstâncias, os conselhos sábios e também os sinais específicos. Ou seja, eu tenho a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho a convicção, nada foge do controle dele. E tudo que tem acontecido no mundo hoje, no nosso país, na nossa cidade, toda essa pandemia que está acontecendo, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle dele. Ele é uma vontade permissiva. E essa vontade permissiva dele prevaleceu. E eu preciso, através dessa situação que nós estamos vivendo em nosso país, no mundo, eu preciso compreender a vontade dele e buscar nele o refúgio, buscar nele a orientação e buscar nele a misericórdia pela minha vida e por todos. Então, essa é a convicção que eu vou ter. Isso é muito importante, O resultado de nós estarmos fazendo a vontade de Deus é a convicção que nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. O Salmo 125, creio eu, que diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, é um salmo que ele mostra